Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a equação das bissetrizes de duas retas concorrentes, ok? Vem aqui comigo. Bom, então falar de bissetriz, né pessoal? Então nós sabemos que a bissetriz nada mais é do que uma reta que vai dividir um ângulo ao meio, né, em duas partes congruentes. Então nós temos aqui essa bissetriz S, ok? E essa bissetriz S'. Então ela está dividindo o ângulo, ó, em duas partes iguais. Então aqui nós chamamos de alfa, aqui a gente chama de alfa e assim por diante, ok? Em relação, é claro, às retas R e R', onde nós temos aí essas duas retas que são concorrentes, ok? Se elas são concorrentes, então elas formam aí dois pares de ângulos congruentes. E aí nós vamos aprender a encontrar a equação dessas bissetrizes, tá? Que nada mais são do que retas, né? Então nós vamos encontrar aí as equações das retas bissetrizes. Então nós temos aqui a bissetriz 1 e a bissetriz 2 em relação à reta R e em relação à reta S. Então, pessoal, a gente vai partir da ideia que para cada bissetriz que nós temos aqui, eu vou pegar um ponto pertencente a essa bissetriz e é claro que nesta reta nós temos infinitos pontos. Então, qualquer ponto que eu pegar desta bissetriz, ela vai estar a uma mesma distância em relação à reta R e em relação à reta S, beleza? Então, a partir dessa ideia, nós vamos começar a construir aí a equação dessa reta bissetriz, tá? Isso, é claro, serve tanto para a bissetriz 1 quanto a bissetriz 2, beleza? Então, nós temos aqui, ó, primeiramente, vamos considerar, então, o ângulo AVB, ok? É verdade que existe um ponto interno que é equidistante aos lados deste ângulo. Na verdade, é claro, como eu disse para vocês, ó, existem infinitos pontos. Então, nós temos aqui, ó, infinitos pontos, que aqui a gente está chamando P1, P2, P3 e até o PN, né? Até PN, ou seja, nós temos aqui infinitos pontos pertencentes a essa reta bissetriz. E ambos os pontos eles estarão a uma mesma distância aí dessas retas que determinam este ângulo V, tá? Que é o AVB. Beleza? Bom, então a reunião desses pontos infinitos, né, desses infinitos pontos, sendo esses equidistantes dos lados deste ângulo, gera uma semirreta notável denominada bissetriz, dividindo então esse ângulo AVB em dois ângulos congruentes, em dois ângulos iguais. Então, ampliando essa ideia, vamos considerar as retas R e S sendo concorrentes no ponto V. Ao invés de um ângulo, teremos então quatro ângulos e para cada um deles teremos pontos equidistantes aos respectivos lados. E a reunião desses pontos constitui as bissetrizes deste ângulo, ok? Então essas bissetrizes formam duas novas retas que nós vamos chamar aqui de B1 e B2. E elas são perpendiculares entre si, beleza? Logo a gente vai falar também dessa propriedade da perpendicularidade que existe entre as retas bissetrizes, tá? Bom, então como essa figura 3 está mostrando, nós temos aqui, ó, que a reta B1 e B2 são as nossas bissetrizes, ela forma aqui, ó, um ângulo reto, elas sempre serão perpendiculares, tá? Bom, vamos definir então o que é a bissetriz. Então, a bissetriz é um lugar geométrico dos pontos equidistantes de duas retas concorrentes. No caso aqui, nós estamos considerando a reta R e a reta S. Constitui um par de retas perpendiculares, ou seja, elas vão formar 90 graus, as quais contêm as bissetrizes dos ângulos determinadas pelas retas R e S, ok?
Bom, essa é a definição então de BC3. E aqui, por curiosidade, eu coloquei para vocês a construção geométrica de uma BC3, no qual você vai precisar aí de compasso e régua, beleza? Bom, então, primeiro passo, você tem o compasso, ponta seca no vértice, você vai marcar um pontinho na reta S e um pontinho na reta R. Com essa ponta seca do compasso, você vai colocar no ponto A, vai fazer uma abertura e vai fazer um risco aqui, ó, ok? Com a mesma abertura, você vai colocar ponta seca no B e vai encontrar aquele risco que você fez inicialmente. E com o auxílio da régua, basta você alinhar o vértice e com o encontro dos dois traços que você traçou com o compasso. Então essa é a construção da BC3 de um ângulo, tá? Para só uma curiosidade para vocês lembrarem aí como traçar a reta BC3, tá? Ou no caso do ângulo que a gente viu ali, a semi-reta BC3. Bom, então nós vamos começar aqui a deduzir então a equação das BC13, beleza? São 5 passos aqui para a gente chegar na formulinha para determinar as equações. Então nós temos aqui, ó, sejam duas retas concorrentes. Então nós temos aqui, ó, reta R. Então nós temos aqui, ó, A1, B1 e C1, que são seus coeficientes, igual a zero, e a reta S. Então nós temos aqui A2, B2 e C2 são seus coeficientes, que interceptam no ponto V, onde nós temos aqui, ó, o ponto P, que tem coordenada XY, é um ponto genérico dessa BC3, sabendo que o P é diferente do vértice, tá? Então vai ser um outro ponto, é claro, que seja diferente do vértice. Então, P equidista das retas RS, logo vamos chegar à seguinte conclusão. Eu vou ter esse ponto P, então a distância desse ponto P até a reta R é igual à distância do ponto P até a reta S. Então perceba aqui, pessoal, que nós estamos utilizando o conceito da distância entre ponto e reta, ok? Então nós temos que lembrar da nossa aulinha onde nós calculamos lá a distância entre ponto e reta, beleza? Bom, então já vimos que a fórmula da distância entre um ponto e uma reta é dada por, então nós temos aqui, ó, essa formulinha foi deduzida lá na nossa aulinha de distância entre ponto e reta, beleza? Bom, então nós vamos fazer a igualdade acerca da distância desse ponto P em relação à reta R e em relação à reta S. Então nós temos duas formulinhas, percebam lá os coeficientes A1, B1, C1, A2, B2, C2, o ponto P, que no caso aí tem a coordenada X e a coordenada Y que nós colocamos aqui, tá bom? Bom, esse é o passo 3. O passo 4 é você fazer a igualdade dessas duas distâncias, beleza? Fazendo então a igualdade dessas duas distâncias, nós percebemos lá que tinha o módulo, né? E aqui nós temos a seguinte situação, ó. Os denominadores não podem ser negativos, tá? Bom, não pode ser negativo porque ambos vão estar elevados ao quadrado e somando, né? Então aqui, claro, vai ser sempre positivo. De modo que se existir uma razão negativa, será devido ao módulo dos numeradores, tá? Então, se você tem aqui, ó, módulo de x igual ao módulo de y, então x é igual a mais ou menos o y, pessoal. Beleza? Lembrando lá da nossa aulinha de módulo. Vou fazer uma observação aqui, ó. Você fazia a equação modular assim, ó, para ser bem simples, né? Só para a gente entender. Se você tem aqui, ó, módulo de x igual a 5, você teria que pensar quais são os possíveis valores de x para que fazendo o módulo isso resulte 5. Então lá você tinha a ideia que aqui poderia ser ou 5 positivo ou poderia ser o 5 negativo. Então nós estamos reproduzindo essa ideia aqui, ó. Beleza? Muito parecido, mas é claro assim, lá na aula de equações modulares nós temos essa ideia de como a gente resolve esse tipo de equação modular, tá?
Bom, então como é que resolve essa equação modular? Eu vou pegar o x, ele é igual a mais ou menos o y. Então eu tenho duas soluções possíveis, tá? Bom, então fazendo essa ideia, nós temos aqui, ó, o x igual a mais ou menos o y. Então nós temos duas soluções aqui, ó. São duas igualdades que nós vamos fazer e é claro, fazendo essas duas igualdades, nós temos aí as duas equações das bissetrizes que nós queremos. Então vejam que o sinal mais ou menos na equação 5 permite dois resultados distintos, que remete então às duas bissetrizes, ok? Isso é perfeitamente explicável pelo fato de que, dadas as retas concorrentes R e S, essas formarão dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Olha lá, lembra lá do OPV, ok? Para cada par de ângulos, então teremos uma bissetriz, ok? Então é coerente essa ideia que nós criamos até aqui. A partir dessa ideia, então, nós vamos fazer aí alguns exercícios, mas antes eu quero lembrar para vocês aquela relação da perpendicularidade que existe nas bissetrizes, ok? Então isso é uma propriedade importante e passa a ser, inclusive, até uma condição de existência, tá? Então olha lá, uma propriedade importante das bissetrizes, dos ângulos formados por duas retas concorrentes, é que sempre serão perpendiculares entre si, tá? Então, isso é uma condição de existência acerca da bissetriz, ok? Eu não vou provar essa ideia, eu vou apenas demonstrar essa verdade a partir dos exercícios que nós vamos desenvolver aqui, beleza? Então, vamos lá, exemplo 1. Então, vamos verificar aqui, ó. Sejam as retas R e a reta ES determinar as equações de suas bissetrizes. Então, nós temos aqui a formulinha que nós vamos estar utilizando. Então, basta, pessoal, substituir os nossos coeficientes, né? Então, nós temos aqui, ó, A1, B1, C1, ok? Então, vamos substituir, ó. Vamos olhar, então, considerando aqui a reta R. Vamos pegar os seus coeficientes. Então, nós temos ali, ó, 3x mais o B é 2, então é 2y, mais o C, que é menos o 7, ok? Isso vai ser dividido por raiz quadrada, o A, 1 ao quadrado, então é 3 ao quadrado, mais o B, 1 ao quadrado, então é 2 ao quadrado. Pessoal, é claro que aqui, ó, você não precisa colocar esse igual a zero, tá? Então, aqui é só o formato da equação, esse igual a zero aqui a gente não vai ter na fórmula, tá bom? Então, não há necessidade de colocar esse igual a zero. Então, nós vamos estar aqui, ó, igual a mais ou menos. Vamos colocar agora A2, B2 e C2. Vamos pegar ali acerca da reta S, né? Ó, o 2, o menos o 3 e o 1. Então, nós temos lá o A2 vai ser 2, B2 é o menos 3, então menos 3y, tá? E aqui tem um 2x, mais 1, que é o C2, isso dividido pela raiz quadrada de A2, então é 2 ao quadrado, mais o B2, que vai ser menos o 3 ao quadrado, beleza? Então essa aqui é a ideia que nós vamos desenvolver, tá? Não precisa colocar aquele igual a zero, não. Bom, então, desenvolvendo aqui os quadrados, né? Então, nós temos 3x mais 2y menos o 7, dividido pela raiz quadrada, de 3 ao quadrado é 9, mais o 4, isso igual a mais ou menos o 2x menos o 3y mais 1, isso dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais o 9. Então, nós temos 3x mais o 2y menos o 7, dividido pela raiz quadrada de 9 mais o 4, nós temos aqui que vai ser 13. Então, raiz quadrada do 13 igual a mais ou menos 2x menos o 3y mais 1, dividido também pela raiz quadrada do
13, tá? Pessoal, então como nós temos aqui a mesma raiz nos denominadores, a gente pode simplificar, tá? Então não vou nem dar o trabalho aqui de levar esse denominador. Então simplifica. Agora nós temos que fazer duas igualdades, tá? Então nós vamos calcular aqui a B1, que é a primeira bissetriz, ok? Então nós temos aqui, ó, 3x mais 2y menos o 7 igual à parte positiva. Então é 2x menos 3y mais 1. Vamos colocar tudo para um lado, ok? Então nós temos 3x menos o 2x mais 2y mais 3y menos o 7 menos 1 igual a 0. Ok? Agora termos semelhantes. Então 3x menos 2x vai dar x. 2y mais 3y nós temos 5y. Menos 7 menos 1 menos 8 igual a 0. Então aqui nós temos que é a primeira bissetriz. Então nós temos que é x mais 5y menos o 8. Ok? Agora nós vamos fazer B2. A B2 vai ser 3x mais 2y menos o 7 igual à parte negativa. A parte negativa é você mudando todos os sinais. Então vai ficar menos o 2x mais o 3y menos 1. Então a gente mudou todo o sinal da outra equação. Então passa tudo para um lado. 3x mais o 2x mais o 2y menos o 3y menos o 7 mais 1 igual a 0. Ok? Termos semelhantes. 3x mais 2x, 5x. 2y menos 3y vai dar menos y. Menos 7 mais 1 menos o 6 igual a 0. Então essa aqui é a bissetriz 2, pessoal. Agora aquela relação de perpendicularidade que eu queria falar para vocês, tá? Bom, aqui a gente já resolveu, ó. Ele pediu as equações das bissetrizes. Aqui é B1 e aqui é B2. Agora eu quero fazer com vocês aquela ideia da perpendicularidade. Eu quero verificar se essas duas retas aqui são de fato perpendiculares, tá? Bom, o primeiro passo, um caminho que você pode fazer, é claro, é colocar na forma reduzida. Como é que você faz a forma reduzida de uma equação da reta? Basta você isolar o valor do y, tá? Mas eu vou ensinar um outro meio aqui que você pode fazer para determinar o coeficiente angular, já que você tem aqui a equação geral da reta. Bom, então vou chamar aqui de M1 o coeficiente angular da reta bissetriz 1, tá? Estou ensinando uma outra maneira. Se você quiser fazer a reduzida, fica à vontade. Então nós poderíamos fazer assim, ó, menos o A1 dividido por B1, tá? O que é isso? É o nosso coeficiente A e o nosso coeficiente B. Então, nós temos aqui que é 1 e o 5. Então, vai ficar menos 1 sobre o 5. Ok? Então, aqui você já tem o coeficiente da reta B1. Agora, eu vou fazer M2, que é o coeficiente angular da B2. Então, você vai fazer a mesma coisa, ó. A2, B2 são os coeficientes do x e do y. Então, nós temos ali que é o 5. Então, vai ficar menos 5 dividido por menos 1. Então, nós temos aqui que vai ser igual a 5. Beleza? Agora, o que diz a condição de perpendicularidade? Se você fizer M1 vezes M2, tem que dar o menos 1. Ok? Vamos verificar, então, se isso de fato acontece. O M1 é menos 1/5 vezes o M2, que é 5. Então, olha lá. Simplificou, sobrou, então, menos 1. Portanto, as retas B1 e B2 são perpendiculares. Elas formam, então, o ângulo de 90 graus. Beleza? Então, só estou demonstrando aqui para vocês que, de fato, essas duas retas são perpendiculares. Tá? Então, é necessário achar também o coeficiente
angular de cada uma das retas. Você pode usar a reduzida ou fazer esse caminho que eu fiz aqui com vocês. Basta pegar o oposto aí, né, menos o coeficiente do x dividido pelo coeficiente do y, tá? Vamos fazer de novo aqui mais um exercício e aí nós vamos demonstrar de novo a perpendicularidade, tá? Não tem problema não. Esse é o último exercício, só para a gente entender aí como são as equações das bissetrizes. Então, esse outro exemplo foi dado para nós a reta R, a reta S e vamos obter as equações das bissetrizes. Lembrando que não precisa colocar este igual a zero. Aqui é só para você entender que é exatamente a reta que você tem aqui, que você vai colocar no nosso numerador, ok? Bom, é claro, os coeficientes exatamente da forma que está ali. Então, nós temos ali, ó, um x, né? Então, vai ser x menos o 3y mais o 5 dividido. Aí, nós temos a raiz quadrada dos coeficientes, tá? Então, é 1 ao quadrado mais o b ao quadrado. B é menos o 3, então nós temos menos o 3 ao quadrado igual a mais ou menos, vamos colocar a outra equação da reta, que é o S, então nós temos ali que vai ser o 6x menos o 2y menos o 3. Tudo isso dividido pela raiz quadrada do a ao quadrado, então é 6 ao quadrado, mais o b ao quadrado, que é menos o 2 ao quadrado. Beleza? Vamos resolver então aqui os denominadores. Então, nós temos x menos o 3y mais o 5, dividido por raiz quadrada, vamos resolver ali. 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9, então mais o 9. Isso é igual a mais ou menos. Aí nós temos numerador 6x menos o 2y menos o 3. E o denominador 6 ao quadrado é 36, 2 ao quadrado é 4. Então, mais o 4, ok? Bom, então nós temos x menos o 3y mais 5, dividido por 1 mais 9, que é 10, então é a raiz quadrada do 10, igual a mais ou menos 6x menos o 2y menos o 3, dividido por 36 mais o 4, vai dar 40, então a raiz quadrada de 40. Bom, pessoal, então nós temos ali a raiz quadrada do 40. Eu vou fatorar só para a gente simplificar, tá? Então nós temos ali, ó, x menos o 3y mais o 5, dividido pela raiz do 10, igual a mais ou menos, nós temos 6x menos o 2y menos o 3 sobre a raiz quadrada do 40. Então, se nós fizermos aqui por 2 é dar 20, por 2 é dar 10, por 2 é dar 5, por 5 vai dar 1. Então, nós temos então que é 2 raiz de 10. Então, vamos colocar aqui 2 raiz de 10. Isso nos ajuda para simplificar, para não ficar trabalhando com a raiz, né? Ó. Então, vamos simplificar aqui, ó, raiz de 10 com a raiz de 10. Então, sobrou x menos o 3y mais o 5 igual a mais ou menos 6x menos o 2y menos o 3 sobre o 2. Bom, pessoal, vou pegar o 2 que está dividindo, vou passar multiplicando, então vai ficar assim, ó, 2x menos o 6y mais o 10 igual a mais ou menos 6x menos o 2y menos o 3. Beleza? Então, agora nós precisamos fazer a igualdade da parte positiva e a parte negativa. Então, nós vamos fazer aqui, ó, B1, a primeira bissetriz. Então, nós temos 2x menos o 6y mais o 10 igual à parte positiva, que é 6x menos 2y menos o 3. Vamos passar tudo para um lado. Então, nós ficamos assim, ó, 2x menos o 6x menos o 6y mais o 2y mais o 10 mais o 3 igual a 0. Termos semelhantes.
6x negativo, né, mais o 2, então ficou menos o 4x, menos 6y mais 2y, menos o 4y, 10 mais o 3 vai dar o 13, igual a 0. Beleza? Bom, como o x aqui está negativo, interessante é trabalhar ele sempre positivo. Então, nós vamos multiplicar aqui por menos 1. Então, vai ficar 4x mais o 4y menos o 13 igual a 0. Então, essa aqui é a nossa bissetriz 1, ok? Achamos já uma das equações e agora vamos fazer o B2. Bissetriz 2, então, vai ser quem? 2x menos o 6y mais 10 igual a parte negativa. Então, vamos inverter o sinal. Então, vai ficar menos o 6x mais o 2y mais o 3. Ok? Vamos passar tudo para um lado. Então, vamos ficar com 2x mais o 6x menos o 6y menos o 2y mais o 10 menos o 3 igual a 0. Então, passamos tudo para um lado invertendo o sinal e agora vamos fazer os termos semelhantes. 6x mais 2x, 8x, menos 6y menos o 2y menos 8y, 10 menos o 3 vai dar o 7, então mais 7 igual a 0. Então, encontramos B2. Beleza? Então, nós já temos aqui a bissetriz 1 e a bissetriz 2. Ok? Vou fazer aquela mesma ideia da perpendicularidade para nós verificarmos se de fato essas duas equações são perpendiculares, tá? O que eu vou fazer então? Primeiro, achar o coeficiente angular de cada uma dessas duas retas. Você pode fazer pela reduzida ou fazer a formulinha que eu estou ensinando para vocês agora aqui, ó. Então, coeficiente angular 1 vai ser o menos A1 dividido por B1. Então, menos, que é da formulinha, o A1 aqui para nós é o 4, então é 4 dividido pelo B1, que é 4. Então, aqui nós temos que é menos 1, beleza? E quem é o coeficiente 2? Então, vai ser o A2 dividido pelo B2 e o sinalzinho de negativo, tá? Então, nós temos aqui o 8 e menos 8. Então, é menos 8 dividido pelo menos 8, que aqui vai ser igual a 1. Então, para demonstrar que de fato essas retas são perpendiculares, M1 vezes M2 tem que ser igual a menos 1. Vamos verificar se de fato isso acontece. Então, nós temos ali menos 1 vezes 1, que é igual a menos 1. Portanto, B1 é perpendicular a B2. Beleza? Então, aqui, de fato, as retas bissetrizes são perpendiculares. Bom, pessoal, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.